Bom dia, espero que vocês estejam bem nesse feriadão prolongado aí, muita chuva, e a gente gostaria de compartilhar hoje. As pessoas se sentem culpadas, muitas pessoas se sentem culpadas, e a culpa traz dissabores, traz tristezas, traz angústias, e é algo que corrói o coração. Dentro da psicologia, da psicanálise, nós temos livros e livros sobre culpa. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje esse é um dado de realidade, né? Essa questão da culpa, de nós nos culparmos por atitudes, por palavras, por coisas que nós fizemos lá atrás, há muito tempo atrás, e que continua ainda martelando na nossa cabeça. Os textos bíblicos, textos dos evangelhos, né? João, Marcos, Mateus e Lucas, eles vão nos traçar o perfil do Pedro, né? O apóstolo Pedro, que era um cara muito assim, colérico, né? Sanguíneo. E o Pedro, às vezes, tomava algumas posições e falava algumas coisas que era só de boca para fora. Mas ele tem um dado interessante no final ali dos evangelhos, justamente quando um pouco antes de Jesus ser preso, em que Pedro declara a Jesus de que ele seguiria Jesus até a morte. E Jesus fala para Pedro que você está dizendo isso aí, mas antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes, né? E nós sabemos pelos textos bíblicos que Pedro comete esse ato que Jesus falou que ele ia cometer, de negá-lo por 3 vezes. E o texto bíblico, ele é bem interessante, porque no grego tem uma passagem que Pedro, ele na verdade, ele não só nega, ele xinga, né? Ele, com palavrões, Jesus dizendo que não conhecia aquele cara, e solta lá uns palavrões lá, né? E depois Jesus é crucificado, e num belo momento lá, na ressurreição de Jesus, no encontro com seus discípulos, Jesus então se encontra com Pedro. Não se esquecendo que naquele inteirinho que Jesus está carregando a cruz, tem uma passagem que diz que quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, né? Então você pode imaginar a culpa de Pedro, né? De toda aquela coisa que ele falava de boca para fora, as suas proclamações, né? Que era tudo, na verdade, era um fanfarrão danado, Pedro. E que na hora que realmente teve que se colocar, ele vai, nega Jesus e também foge. Então nós temos essa questão, muitas vezes nós nos sentir culpados e nós também fugirmos também. No texto em que Jesus se encontra com Pedro, e Jesus então, principalmente no final do livro de João, que Jesus vai questionar a Pedro se Pedro o amava, né? E Pedro diz que amava Jesus, mas às vezes o que eu entendo ali é que Jesus não condenou Pedro. Talvez se eu fosse Jesus, eu diria: tá vendo? Eu não falei para você que você ia me negar, que você está só de boca para fora, que na hora que eu precisasse de você, você me deixaria. Então, às vezes, eu entendo que nós nos sentimos culpados por coisas que não teve jeito, né? Naquele momento em que você cometeu aquele ato, que você falou da sua atitude, né? Naquele momento, eu digo, talvez lá atrás, né? Em algum momento da sua vida, no decorrer da sua vida, foi o melhor que você tinha. Você só tinha aquilo e você achava que aquilo era o melhor. Talvez com o passar do tempo a gente vai pensando, e eu creio que muito que essa questão de você vai ficando mais velho, você vai relevando algumas coisas. Quando a gente é mais jovem, como Pedro, nós somos impulsivos, nós somos coléricos, né? Nós estamos ali na flor da pele, e muitas vezes nós falamos coisas que no momento para nós parece ser aquela coisa do tipo das pessoas dizerem: ah, nossa, eu sou verdadeiro, eu só hablo la verdad, né? Eu só falo a verdade. E depois você vai achar que perceber que aquilo lá não era bobeira, e talvez venha a culpa. E a culpa vai dilacerando, a culpa vai corroendo. A questão, mesmo que nós estejamos errados, eu entendo que nós não devemos nos sentir culpados, né? De nós pensarmos que nós fizemos aquilo que era o melhor, no momento, no seu entendimento para aquela situação, né?
E talvez a gente tenha magoado outras pessoas, talvez tenhamos até feito algo que aquela pessoa, outra pessoa, ficou ali com um sentimento de tristeza, de mágoa, que foi marcada no seu coração por aquilo que nós fizemos ou dissemos para as pessoas. E nós vemos então Jesus totalmente alheio a essa cobrança, né? Nessa questão de ele cobrar Pedro por Pedro ter tomado aquela atitude que ele mesmo tinha dito que Pedro ia fazer. Então, essa nossa pensamento sobre culpa, nós não devemos deixar que nos corroa, né? Que nos condene, que não nos deixe ir avante. Eu penso também assim interessante, quando Deus, né, no texto bíblico do Antigo Testamento, Deus pede para que eu manda que Jonas vá até Nínive, uma cidade da Síria, e proclamasse que Deus ia destruir aquela cidade, né? E o Jonas, ele, em vez de subir para o norte, onde ele era a Síria, ele desce, vai até Jope, pega um navio e ele vai fugir. Talvez Tarsis seja a Espanha, né? Vai para a Espanha, só que no meio da sua viagem tem lá uma tempestade e no barco eu sei que o Jonas ele é lançado, ou ele pula no mar e a baleia vem, né? Um texto ainda bem criticado da questão da baleia, mas eu acho interessante, porque a gente muitas vezes nós nos deixamos ser engolidos pela baleia, e foi ali no ventre da baleia que o Jonas vai orar, vai buscar Deus e vai dizer que ele estava errado, né? É interessante. Então, que muitas vezes esses sentimentos que nós temos de frustração, essa culpa que nos condena por atitude que nós tomamos, principalmente os mais velhos, na nossa adolescência, nossa juventude, nos leva para a barriga do peixe, nos leva para a baleia. Então, que nesse dia de hoje nós possamos não cair na boca ou no estômago da baleia, e que possamos entender que nós não temos culpa, né? Nós não temos culpa. Nós fizemos algo e aquilo foi aquilo que nós poderíamos ter feito certo ou errado naquele momento, que nós não tínhamos entendimento. E hoje nós podemos olhar e ver que foi errado, mas que nós possamos também nos perdoar, né? Nós nos perdoarmos também. Nós não nos deixarmos sermos culpados. A psicanálise talvez diria que o nosso superego estaria nos condenando por isso, mas nós não sentimos essa culpa, porque foi o que nós podemos ter feito. E entender que se há alguém que culpa, e eu levo isso também para um outro texto bíblico muito interessante de Jesus, porque muitas vezes a gente é culpado, às vezes nem pelas pessoas, né? Nós não fizemos nada e somos culpados. Alguém tem que pagar o pato, e pagar o pato é sempre você, ou você é o bode expiatório. Então, quando eu rememoro aquele texto bíblico, é um texto ainda questionável ainda, mas da mulher adúltera, quando os homens ali, os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles vão querer diante de Jesus condenar a mulher, e Jesus então lhe fala assim: olha, quem não tem pecado, quem não tem erro, que atire a primeira pedra. Então eu creio o seguinte, ninguém tem o direito de condenar você, ninguém tem o direito de julgar a nós, cada um quer quem seja. Nós também não temos o direito de julgar ninguém. Isso também é um texto bíblico de Jesus que afirma que nós não deveríamos julgar, porque todos nós somos errados. Por mais que você se ache verdadeiro, por mais que você se ache certinho, você também é errado em algum ponto. O texto de Tiago 2 vai dizer, é interessante isso, porque Tiago fala o seguinte: você tem a instrução que o pessoal chama de lei, que são o decálogo, os 10 mandamentos. E tem algumas instruções que são chamadas de lei. E ele diz assim: bom, se você errou em um dessas instruções, em uma dessas leis, você errou todas. Não adianta você dizer que você não é adúltero e você mata, né? Está no capítulo 2 de Tiago. Então, se você mata, você cometeu todos os erros. Então, se você vir elencando, se você pegar o texto bíblico e ir olhando os 10 mandamentos, bom, eu não adultero, mas Jesus fala que se você pensar numa mulher olhando na rua, você está adulterando.
Bom, eu não mato, mas também nós sabemos que nós podemos matar uma pessoa com palavras. Aí eu não cometo isso, não cometo aquilo. Mas chegando no último mandamento, na última instrução do decálogo, no caso, ele nos afirma que nós não podemos cobiçar, né? Mas tem a cobiça boa, a cobiça ruim. Tem a cobiça boa, mas cobiça ruim. Mas nós não devemos cobiçar. Naquela época seria, não cobiça o camelo do teu próximo, não cobiça a vaca do teu próximo, o boi do teu próximo, o arado do teu próximo, a terra e a mulher do teu próximo também, né? E hoje nós também poderíamos dizer, olha, não cobiça aí o carro, não cobiça a casa, não cobiça o emprego do teu próximo. Então, na verdade, nós não temos essa autoridade e nós não temos esse direito de nós julgarmos quem quer que seja por qualquer coisa que a pessoa faça. Então, a partir desse princípio, ninguém também tem o direito de julgar e de condenar você por algo que você supostamente fez errado no momento que você achou que aquilo era necessário, que aquilo era o momento certo de você fazer. Então, que essa culpa não venha nos arrancar a nossa paz, o nosso caminhar. Nós vamos indo, vamos caminhando, vamos acertando, não vamos cometer outros erros, que temos já um caminhar aí, um tempo, e entender que Jesus, ele não condenou Pedro, não foi lá para tirar satisfação, não foi detonar com Pedro, só perguntou depois para Pedro se Pedro o amava. E Pedro respondeu, sim, eu te amo. E nós sabemos que o Jesus pergunta um amor diferente para Pedro, o amor ágape, e Pedro responde com amor filia, o amor de amigo. Então, você me ama com amor de Deus, o amor sincero tal. E Pedro diz, eu te amo com amor de amigo. Mas Jesus não condenou a Pedro. Jesus não pôs ele mais para baixo. Então, que você possa entender, que você possa não cair na barriga da baleia, que você não possa ser engolido pela baleia e ali você sentir a sua tristeza, o seu arrependimento, não é isso? Mas que você possa entender que ninguém tem o direito de culpar você, de julgar você, e você também não tem o direito de julgar e culpar ninguém. E que, no caso aqui nosso, que Jesus também não nos condena. Né? Se nós tivéssemos sido condenados ou sendo condenados por Deus ou por Jesus, nós seríamos extirpados, né? Exterminados da terra. E eu creio que não só eu, como todos os habitantes da terra. Né? Então, que você possa pensar, meditar nessa questão de não deixar que isso te corroa, que destrua qualquer erro que você tenha cometido no seu passado. Então, que você tenha um bom domingo, que você tenha uma boa semana e um bom mês que se inicia, um mês de novembro, e Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço.